Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro. E aí nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, né? Às nossas conversas. Então, fazendo aqui as nossas análises, que são sempre análises independentes. Eu, como já falei para você, o nosso canal não tem um contexto jornalístico, né? O que nós fazemos é apanhar as notícias que saem nas mídias, tanto as mídias tradicionais quanto as mídias interativas do Botafogo, e nós vamos fazendo aqui as nossas análises dentro daquilo que a gente vai ouvindo e vendo. Bom, então, passado aí o confronto, né, da Supercopa Rei, agora são águas passadas e nós estamos aqui nos encaminhando para o nosso presente e para o nosso futuro nesta temporada de 2025. Lembrando, o Botafogo ainda continua sem técnico. O John Textor está procurando realmente aí o melhor para o Botafogo. E como eu falei já há vídeos atrás, né? Há vídeos passados, eu falei, cara, ninguém sabe nada, tá todo mundo dando pernada, dando de orelhada. Quando eu digo de orelhada, é porque são muitas notícias, tem muitas informações. Então já temos agora informações sobre o Tite, né? Informações sobre o Roberto Mancini, já tivemos informações sobre o Rafa Benítez, sobre o Tata Martino, sobre o Vasco Matos, já tivemos informações sobre Luiz Castro, já tivemos informações sobre muitos treinadores e nada disso foi concretizado. Nenhum desses nomes foi concretizado. Bom, a minha opinião é que o John Textor não fez. Sim, teve o André Jardine, né? Parece que o André Jardine foi o único que recebeu realmente uma proposta. O resto eu acho que ficou só na conversa, a minha opinião, tá? Porque como o John Textor, ele trabalha naquele sistema de entrevista, né? Primeiro ele conversa com o treinador, o profissional, e depois sim ele faz uma proposta. Eu não acredito que ele tenha conversado com vários profissionais e não tenha feito a principal pergunta. Você gostaria de trabalhar no Botafogo? Essa é a principal pergunta. E aí, depois que o profissional dá essa resposta, aí você faz a proposta. Isso, uma coisa é diferente da outra, correto? A proposta, ela pode ser recusada, correto? Porque você espera receber 2 milhões, 3 milhões e o cara te oferece 1 milhão. Você fala, não, cara, eu quero trabalhar no seu clube, mas por 1 milhão eu não vou, correto? Então, é diferente. Então, eu acredito que ele tenha feito essa pergunta principal. E dentro dessa pergunta principal, cara, o técnico que ele pretende, o técnico que é da preferência, ele tem que dar os valores compatíveis, né, para a contratação desse treinador. Eu quero deixar claro o meu posicionamento dentro do seguinte: nós tínhamos o treinador Arthur Jorge, esse para mim era o que deveria ser mantido. Por quê? Porque quando você mantém o trabalho, é muito mais fácil você obter êxito para frente, porque o primeiro trabalho já obteve êxito, e a manutenção desse trabalho com novas peças, né? Talvez nós não tivéssemos perdido nem as peças que nós tínhamos, né? A saída do Almada, a saída do Luiz Henrique, eu acho que tudo isso pesou com a saída também do treinador. Minha opinião, tá? Respeito a opinião. Vai aqui no comentário, faz a sua opinião. Diz para mim se a saída do Arthur Jorge pesou também na saída do Almada e do Luiz Henrique, ou até vice-versa, né?
faz lá esse comentário, dá a sua participação. Então, dentro dessa minha perspectiva, deveria ser feito a manutenção. Aí vamos lá. Aí vem as propostas. Bom, cara, para você pagar aí 2 milhões, 3 milhões ao Luiz Castro, um exemplo, ao Rafa Benítez, um exemplo, outro exemplo, ao Tata Martino, se você vai oferecer um salário desta monta, vultuoso assim, seria melhor você pagar o Arthur Jorge para ele permanecer, né? O problema do Arthur Jorge todo foi salário, foi questão financeira. Então, se você vai pagar muito mais ao técnico que você vai contratar do que você pagaria ali ao Arthur Jorge, melhor teria dado o salário que você está dando aí para o outro técnico, o Tite. Você vai pagar mais para o Tite do que você pagava para o Arthur Jorge. Melhor pagar o salário do Tite para o Arthur Jorge e ter mantido o Arthur Jorge. Assim eu acho. Bom, mas então nós temos aí vários nomes aí que foram consultados. Eu fui ali no Transfer Market, que você sabe que eu gosto desse trabalho, dessa pesquisa, e fiz a pesquisa só de treinadores que estão livres no mercado, correto? E aí eu deixo para você aqui alguns nomes, uns 6 nomes aí, mais ou menos. E aí você vai dizer para mim qual nome você prefere. Lembrando que eu não coloquei, estou com uma irritação aqui, lembrando que eu não coloquei o nome do Renato Gaúcho e nem do Fernando Diniz. Embora Renato Gaúcho e Fernando Diniz, eles atuem com o mesmo sistema que atuava o Arthur Jorge, 4-2-3-1. Aí você vai falar, mas esse fulano... Cara, o torcedor do Botafogo tem que parar de besteira. Tem que parar de besteira, cara. Entendeu? O Renato Gaúcho é um excelente treinador. O Fernando Diniz é um excelente treinador. O que importa são peças, cara, que você coloca para esse treinador trabalhar. São as peças que você coloca para esse treinador trabalhar. E o tempo que você dá para ele trabalhar. Então, por exemplo, se o treinador chegasse agora, e eu ouvi hoje já o TF falando, o Fabiano Bandeira falando, o TF, por exemplo, fala que o Botafogo não deveria ligar para o Campeonato Carioca, deveria ligar para decisões da Recopa. Se você pega o Fernando Diniz, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que eu quero o Fernando Diniz. Eu gostaria de outros, inclusive está aqui nomes que eu vou dizer que eu gostaria. Mas se você pega o Fernando Diniz com aquele jeito dele, né, que você sabe, sair jogando de trás, aquela transição com pressão pós-perda, ele gosta de tudo isso. Pega o Fernando Diniz e bota ele para trabalhar agora no Campeonato Carioca, quando chegar mais lá na frente, o time está pronto. Com jogadores com capacidade. Você tá entendendo? Então, cara, tem que deixar de bobeira. Tem que deixar de bobeira. Ah, não quero mais o Luiz Castro porque fez isso, porque fez... Cara, pelo amor de Deus, sem mimimi, cara. Sem palhaçada, sem bobeira. Cara, nós temos que ser cabeça. Nós estamos vivendo como se fosse aí dos biriba. Os biriba. Não, vai lá fazer o xixi na coisa do adversário. Não pode jogar com meio cisa. Você ainda tá com a mentalidade de biriba, cara. Não existe isso. Entendeu? O que você não pode contratar é um Alfredo Sampaio da vida. Não, um técnico preguiçoso que não gosta de trabalhar. Esses técnicos que acham que não, eu sou cara de vestiário, mas não tem as estratégias, não estuda, não quer progredir. Tu tá entendendo? Então é isso que não pode. Né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a base, né? Quem eu contrataria para a base. Então tem técnico como vai trazer o Felipe Conceição, o Felipe Tigrão, vai trazer de novo o Fábio Matias, entendeu? O Lúcio e o Flávio, é isso que não dá certo. Agora você pega o Fernando Diniz, cara, apoia, vai lá. Cara, são técnicos de ponta, de primeira linha. Então, nós temos aí essa dificuldade da torcida do Botafogo, atrapalha muito. Mas vamos lá, os técnicos que eu vi. O primeiro é o Xavi. Né, foi técnico aí do Barcelona, de vários times aí, o Xavi, muito bom. O segundo, por exemplo, eu gostaria muito desse técnico, o Lopetegui, ainda está sem time. Lopetegui, já foi dito o nome de Lopetegui o ano passado, antes do Arthur Jorge.
Eu não sei se vocês lembram, Lopetegui, Julian Lopetegui, tá sem time. O Javi Garcia, outro treinador multicampeão, cara, tá livre. Aí vem o nome, o Tite, dizem que já está conversando com o Botafogo, não sei, vamos ver. O Luiz Castro, outro que tá livre. O Antônio Oliveira, um técnico que dentro do Brasil eu gostaria muito de ver. Eu gostaria de ver o Antônio Oliveira dentro do Botafogo. Um técnico com mentalidade de Europa, conhece a Europa e conhece o futebol brasileiro. E eu acredito que o Antônio Oliveira não teria tanta pressa para sair do Brasil a qualquer momento. Né? Eu tenho essa impressão. Então eu gostaria de ver o Antônio Oliveira treinando no Botafogo. É um técnico de uma estirpe um pouco, de uma segunda linha, vamos colocar aqui, de uma segunda linha. Mas, cara, quando você vai na primeira linha, você não tem ninguém, tu tem que baixar para a segunda ou para a terceira linha. Aí fica a seu critério, meu irmão. Ou então você vai ficar sem técnico até março, abril, maio, em algum momento, ou você vai ter que pagar. E aí o que eu falo, se você fosse pagar o primeira linha, era melhor ter pago o Arthur Jorge, dentro da minha opinião. Entendeu? Agora, se você vai ter a certeza de que você vai contratar aquele técnico que você quer, então vai. Tá? Mas aí, dentro disso aqui, essas questões, né? Essas questões. E temos também, além da questão do treinador, a questão do reforço, né? Dos reforços. Né? Ainda falta um jogador que possa fazer aquela posição ali do Matheus Martins. Eu acredito que o Matheus Martins, infelizmente, é um jogador para segundo tempo. É um jogador para segundo tempo. Ele não vai ser bem aproveitado para dar corpo a um sistema de jogo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ele é aquele cara que você bota ali para resolver aquele problema momentâneo. Cara, vamos precisar atacar mais, vamos botar o Matheus Martins para dar uma correria ali por aquele lado. Agora, não, vamos precisar de fazer uma recomposição no meio, controlar o jogo no meio, como fazia a questão o Thiago Almada, jogava naquela posição e trazia para o meio para controlar um ponta construtor. O Matheus Martins jamais vai ser um ponta construtor, né? O Arthur tem mais essa característica do que o Matheus Martins. Então, como você joga com um ponta construtor de um lado, um ponta construtor do outro lado, você vai precisar de alguém para o lugar ali do Matheus Martins. O Matheus Martins não vai ser titular no time do Botafogo. Isso eu falava lá do Júnior Santos. Se você vê os meus vídeos passados sobre Júnior Santos, e falei, o Júnior Santos nunca mais será titular do lado direito do Botafogo. Nunca mais será titular. Porque você vê que já com o Arthur Jorge já passou a jogar ali. Aí eu falava assim, ou ele aprende a jogar por trás do Tiquinho, ou depois, posteriormente, veio o Igor Jesus na segunda janela, ou ele aprende a jogar ali por trás do Tiquinho, ou vai ficar barrado, porque ele nunca mais será o ponteiro direito do Botafogo, por conta da chegada do Luiz Henrique e por conta do trabalho feito pelos treinadores estrangeiros. Cara, você pode ver em todo o time onde o treinador é estrangeiro, os pontas são construtores. Tirando lá o Vojvoda, que joga lá no Fortaleza com pontas, inclusive quando, por exemplo, quando bota o Pikachu pela ponta, ele ultimamente ele joga com o Breno Lopes e o Moisés, né? Breno Lopes e Moisés são os pontas do Fortaleza, e o Marinho, mas até o Marinho faz uma construção, fazia muito isso no Santos como ponta construtor, né? Então, cara, é muito difícil. Júnior Santos jamais seria titular na ponta do Botafogo. Eu falava isso. E assim é agora também. O Matheus Martins jamais será o titular da ponta do Botafogo. Porque vamos jogar com ponta construtor. Então falta esse ponta construtor.
por exemplo, seria ali o Bitelo, né? O Bitelo. Cara, mas com todo respeito, tem muitos jogadores que possam fazer essa posição, cara. Tem muitos jogadores que podem fazer dar esta opção ao Botafogo. Bom, então com relação sim, parece que agora o Botafogo vai fazer uma proposta aí pelo Caio Jorge, né? Eu até pensei que ele era um centroavante de baixa estatura, fui ver a pesquisa, ele tem 1,82 m, então é um excelente nome realmente para o Botafogo, porque eu gosto do centroavante um pouco mais robusto, né? Mais consistente ali para fazer aquele pivô bem feito, para fazer a jogada aérea ser um atacante, aquele jogador que ataca a bola aérea, né? Então, que tem condições de disputar com os zagueiros adversários a bola aérea. Então, eu gosto assim. Então, eu acho que seria um bom nome realmente. Tem 23 anos, seria um nome excelente. Já está vindo, parece, o garoto lá do Ludogorets, né? O Cruz, né? O Juan Cruz, parece que já está vindo. Então, agora com o Caio Jorge, vai ficar um bom elenco, vai ficar bons substitutos ali para o Igor Jesus. Bom, então é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, assim nosso canal tem crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, vai aqui nos comentários e dá a sua opinião. Qual treinador você gostaria? Não vão, eu falo sempre com o pessoal o seguinte: eu vejo muita gente falar, mas ninguém diz assim um treinador que a pessoa. Qual o treinador que você gostaria? Até para você, meu amigo da mídia independente, dá a sua opinião. Qual o treinador que você... a pessoa só fala assim, o Textor está conversando com o Tite. Mas você gostaria do Tite? Não. Qual o treinador que você gostaria? Né? O Textor está conversando com o Cafuriga. Você gostaria do Cafuriga? Não. Qual o treinador que você gostaria? Aqui nós estamos dizendo qual o treinador que nós gostamos. Então gostaria, vai aqui nos comentários, diz qual o atacante que você gostaria. Eu falo desde o início, cara, não adianta, nós não vamos contratar 10 jogadores de primeira linha. Você precisa contratar 3 de primeira linha, você precisa contratar alguns que estão ali mais embaixo, para você ter como substituir. Você viu agora no jogo contra o nosso rival que não tinha substituição, não tinha substituto. Eu falei sobre Francisco da Costa, eu já falei sobre o Bruno Sávio. São jogadores de uma linha inferior, mas que vão chegar no Botafogo e vão dar suporte, porque eles têm experiência e eles são jogadores de bom nível. Entendeu? Então eu já falei sobre vários jogadores. Um jogador, se lembra daquele Léo Fernandes, que ele foi do Fluminense, foi reserva o tempo todo no Fluminense. E agora lá no Peñarol, tu viu que aquele cara jogou contra o Botafogo, contra o Flamengo? Então são esses jogadores aí que você precisa ter no elenco. Entendeu? Então dá aí, faz aí a sua opinião, vai lá nos comentários, dá a sua... Tá? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.